Então, eu dividi em 3 tópicos. O primeiro tópico é a importância do Serra Geral, do ponto de vista social, econômico e científico. Depois, um breve resumo da origem e da evolução do Serra Geral. E depois, o potencial mineral, que a gente vai ver com mais detalhes. Então, começando brevemente pela importância do Serra Geral, o Grupo Serra Geral, do ponto de vista histórico e humano, ele tem uma grande importância porque a ocupação, em alguns milhares de anos, os terrenos que a gente conhece como Serra Geral, como Grupo Serra Geral, já eram habitados por trás, e a partir de 1500, os imigrantes portugueses e espanhóis começaram a ocupar essas terras e entrar em conflitos violentos com esses povos ancestrais. Então, se formaram no século XVI nessa porção que pega a parte oeste do Paraná e grande parte do Paraguai e da Argentina, na região chamada genericamente de Missões, se formaram grandes povoações coordenadas por padres jesuítas com o objetivo de congregar e, vamos dizer, entre aspas aqui, converter os indígenas ao cristianismo, ao catolicismo. E essas eram cidades muito bem organizadas, do ponto de vista social, estruturadas, claro, com uma visão europeia, e foi um grande desenvolvimento cultural e até industrial, com fundições, como a gente vai ver a seguir. Essa ocupação ela se deu já nos séculos seguintes, baseada principalmente na agricultura, dada a fertilidade dos solos agrícolas, e essa ocupação ela exigiu suprimento de matérias-primas, como pedra britada para construção civil, e pedras para pavimentação de rodovias e assim por diante. A rede hidrográfica do Serra Geral, que está implantada sobre o Serra Geral, ela é bastante importante e entalhada, o que viabiliza, o que facilita a implantação de grandes usinas, barragens e usinas para geração de energia elétrica, como Itaipu, a usina de Itaipu, várias ao longo do Paranapanema, Rio Iguaçu, Rio Uruguai e assim por diante, na Argentina e no Paraguai também. Então, o Serra Geral também constitui um enorme sistema aquífero, subterrâneo, claro, fraturado, que abastece uma enorme parcela das populações. Só no estado do Paraná são 57% da água subterrânea distribuída pela Sanepar, provém do sistema aquífero fraturado Serra Geral, e aproximadamente 1.400.000 pessoas são abastecidas por esse sistema aquífero. Também, do ponto de vista turístico, tem uma importância muito grande. Aí algumas paisagens muito bonitas, principalmente os entalhamentos de vales, cachoeiras e até também estâncias termominerais e hidrominerais. Então, um breve resumo da origem e da evolução do Serra Geral. Nós temos quando, no início do Ordoviciano, esse aí é o mapa integrado, do Gondwana, e na região sul do Gondwana Ocidental, né, que é essa parte sublinhada ou marcada em vermelho, essas zonas de fraqueza, e aqui eu tive o cuidado de girar o mapa para sua posição mais ou menos original. Então, as zonas de fraqueza desse embasamento, dessa estrutura do embasamento pré-cambriano, né, elas estavam sendo continuamente reativadas, porque, evidentemente, mesmo que o Gondwana fosse
um grande continente, ele estava sendo submetido a esforços e já preparando o que aconteceu de separação e rompimento desse território gigantesco, desse megacontinente. Então, num determinado momento, lá no Neo-Ordoviciano, acontece um pequeno evento vulcânico nessa região que hoje se conhece como Rift Central da Bacia do Paraná. Esse pequeno evento vulcânico, que se conhece apenas ele, deve ter acontecido outros, né? Mas é o único que foi identificado e detectado por perfurações da Petrobras. Ele aqui estão as caixas dos testemunhos que mostram esse evento vulcânico, é o chamado basalto Três Lagoas. Ele está a uma profundidade muito grande, a menos 4.250 metros do nível do mar atual, e ele foi datado com 443, mais ou menos 10 milhões de anos, e, como escreveu Milani, esse poço, ou esse testemunho, esse derrame de basalto, ele iniciou a Bacia do Paraná. Ele é o início real da Bacia do Paraná. Esse grande rift central, que é uma grande estrutura tectônica, ela, de direção praticamente norte-sul, ele foi acompanhado por grandes estruturas também norte-sul e levemente nordeste, levemente inclinadas para o nordeste, e todas controladas por essa grande trama do substrato pré-cambriano, que estava ainda submetida a constante reativação. Então, foi nesse quadro, nesse esquema geológico aqui, que se iniciou a sedimentação, ou o preenchimento e a evolução da Bacia do Paraná. Esse pequeno evento vulcânico, que deve ter sido acompanhado de outros, ele aconteceu aproximadamente nesta posição aqui. Esse aqui é o mapa do Gondwana, a última versão do mapa do Gondwana. Então, a Bacia do Paraná foi sendo preenchida por sedimentos depositados sobre os mais diversos ambientes, uma evolução muito complexa, marinhos rasos, profundos, costeiros, deltaicos, fluviais, desérticos, etc. E, dada essa grande diversidade ambiental, os sedimentos que preencheram essa bacia foram realmente sedimentos de extrema complexidade granulométrica e, inclusive, de composição química, compondo uma sequência essencialmente siliciclástica, mas também com uma grande contribuição de carbonatos e matéria orgânica, que hoje constituem depósitos carboníferos conhecidos. O fechamento dessa sequência paleozoica, ele aconteceu com um grande deserto, um grande ergue, né, que é um deserto arenoso, composto por extensos campos de dunas, que hoje tem mais ou menos uns 120 a 150 metros de espessura, mas também no centro, ou nessas planícies interdunares, existiam pequenos lagos, tá, que principalmente na região centro-norte da bacia, eles estão se mostrando hoje como evidências dessa existência desses depósitos, ou desses lagos, que tiveram uma importância muito grande na evolução ou no contato com os derrames basálticos do Serra Geral. Tá? Então, esse sistema arenoso e grande ergue, ele compôs um sistema aquífero que hoje é o sistema aquífero Guarani, com cerca de 120 a 150 metros de espessura. Então, sobre esse grande ergue, começaram a se depositar, há cerca de 134,7, 135 milhões de anos, começaram a fluir derrames, tanto de basaltos quanto derrames de rochas mais ástas, de riolitos e riodacitos, sobre esse deserto arenoso e interagindo com esse deserto arenoso.
essa abertura, ou esse sistema essa trama pré-cambriana foi se abrindo com esses esforços, preparando a abertura do Gondwana, e por essas grandes estruturas começaram a ser emitidos, começou a acontecer vulcanismo, tanto de magma básico quanto de magma mais ácido. Então, houve um tempo de intercalação, de gradação, de transição entre um ambiente exclusivamente desértico, eólico, né? Uma planície arenosa, uma enorme planície arenosa, e intercalações de pequenos derrames recobertos novamente por deserto, pela areia do deserto. Então, aqui nós temos, lá em Torres, um contato perfeito entre o deserto e os primeiros derrames de basalto, e aqui uma duna preservada, remontada por um derrame na região de Dois Irmãos, lá no Rio Grande do Sul. Também aqui, na região de Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, nós temos uma interação muito interessante entre derrames de rochas ácidas, de riodacídeos porfiríticos e de riolitos, já dentro do... E isso termina com o primeiro paradigma, primeiro paradigma, que é que as rochas ácidas estão no topo. Na verdade, elas não estão no topo. Rochas ácidas também estão na base do Serra Geral, porque elas estão em contato com o Botucatu. Tá? As rochas ácidas podem estar em cotas mais altas, mas não necessariamente elas estão no topo do Serra Geral. Tá? Então, os dados mais recentes, ou os mais validados para o vulcanismo do Serra Geral, que está aqui e aqui, a grande província ígnea Paraná e Tendeca, um pedacinho na África e na Namíbia, e o restante aqui na América do Sul. Os dados mais recentes de Tide e Vasconcelos, de 2010, eles atribuem cerca de ao redor de 134,7 para o clímax do vulcanismo do Serra Geral, que é Cretáceo inferior, comecinho do Cretáceo, e uma duração de 1,2 milhão de anos. Isso significa que uma província gigantesca de 1,2 milhão de quilômetros quadrados, ela aconteceu em cerca de 1,2 milhão de anos. Ou seja, um tempo muito curto para a evolução de uma província tão grande. Mas esse processo que acabou por romper o Gondwana, ele também separou a província, deixando um pequeno pedaço na África e o restante na América do Sul. Cerca de 5% ficou na África, na Namíbia, e um pedacinho, ainda pouco conhecido, na Angola, e o restante ocupando Argentina, Uruguai e Paraguai, partes deles, e uma boa parte da região centro-sul do Brasil. Tá? Então, na América do Sul, que é essa porção aqui, ela é simplesmente chamada de província ígnea do Paraná, nos estudos científicos. Então, a parte mais profunda dessa província, a espessura máxima está num poço localizado nesse ponto aqui, na cidade de Cuiabá Paulista, que tem uma intersecção de derrames de basalto de 1.722,5 metros de espessura. É a mais espessa intersecção que se conhece, e dá origem a esse mapa de isópacas, né, mostrando a parte mais profunda nessa região. A estimativa que se tem, a mais recente, que é de Frank e colaboradores, 2009, pessoal da Universidade do Rio Grande do Sul, é de 920, ao redor de 920 mil quilômetros quadrados para as rochas, exposição das rochas da nossa província ígnea do Paraná. A estimativa de volume também de Frank e colaboradores 2009 é de 600 mil quilômetros cúbicos, envolvidos nesse grande evento magmático que predomina aqui na América do Sul. Isso dá um volume médio de meio quilômetro cúbico de magma por ano, uma taxa média de volume. Ou seja, é um volume realmente espantoso
para um volume realmente espantoso para uma província ígnea. Então, nós temos finalmente essa configuração da síntese da bacia do Paraná em cinza, os sedimentos da bacia do Paraná em cinza, recobertos por esse verde e esses tonzinhos rosa aqui, que são as rochas ácidas e as rochas básicas da província ígnea do Paraná, e aqui a sequência de cobertura, que é a bacia Kaiowá-Bauru, ou Bauru-Kaiowá, como vocês quiserem, que são já uma sequência de cobertura fora da bacia do Paraná. Tá? Então, para fins didáticos, a gente encolheu aqui, essa figura encolheu um pouquinho aqui, um pouquinho bastante, o Oceano Atlântico para aproximar a África e mostrar essa conexão nas suas posições originais, para mostrar essa conexão, essa extensão, né, essa continuidade e da província em direção a Angola, um pedacinho na Namíbia, um pedacinho aqui em Angola, e aqui nós vemos que existem dois grandes sistemas, um sistema de diques, que é conhecido como Arco de Ponta Grossa, que são esses diques de direção sudeste e noroeste, e um sistema de diques paralelo ao litoral. Tá? Existem alguns autores, como Coutinho e colaboradores, que consideram como uma junção tríplice, seriam 3 sistemas, mas, na verdade, o que parece é que são 2 sistemas. Um sistema paralelo ao litoral, a região litorânea, tanto da América do Sul quanto da África, e outro sistema ortogonal ao eixo maior da bacia, que hoje estaria nessa posição, coincidindo mais ou menos, grosso modo, com o vale do rio Paraná. Então, por que província ígnea do Paraná e não província magmática, como muitos colegas, muitos professores, muitos colaboradores, muitos pesquisadores adotam? Porque ela é uma província, ela se encaixa no conceito das Large Igneous Provinces. Então, ela é uma província ígnea, né? E para ela se encaixar, como ela se encaixa na definição de uma província, de uma grande província ígnea, do conceito de Ernst 2014, ela tem um magmatismo predominantemente básico, cobrindo mais de 100 mil quilômetros quadrados, com um volume de magma maior que 100 mil quilômetros cúbicos, e desenvolvida durante um período relativamente curto, entre 1 e 5 milhões de anos. Então, ela se encaixa perfeitamente nesse conceito de Ernst, e por isso pelo menos eu adoto esse nome, Província Ígnea do Paraná. Mas, afinal, como é que veio esse magma? Qual é a origem desse magma? Existem 2 modelos. Um modelo que advoga a existência de uma pluma que estaria mais ou menos na região a leste da Cordilheira Mesoatlântica, que seria a pluma que hoje está nas ilhas de Tristão da Cunha e que teria alimentado o magmatismo que estaria hoje aqui na Bacia do Paraná, aqui na província ígnea do Paraná, quando as duas estiveram juntas. Com a ação dessa pluma teria provocado esse grande evento magmático. Tá? Existem controvérsias e cada vez mais controvérsias com relação a essa pluma, a existência dessa pluma. Aqui tem uma combinação, que é a combinação que parece mais natural e razoável, que é uma combinação de vários modelos propostos por Brian e colaboradores, a professora Leila Marques e Rocha Júnior, e Gomes e colaboradores, 2018. Então, seriam uma alimentação de uma fonte mantélica, de magma mantélico, reservatórios provisórios na interface, na base da crosta continental, topo do manto. Esse magma mantélico teria um tempo de residência relativamente longo, não se sabe quanto tempo esse contato durou,
Cada um desses reservatórios tem um comportamento relativamente independente e um contato entre o magma contido no reservatório e as paredes e teto de crosta continental foram contaminando esse magma primitivo astenosférico ou mantélico. E esses reservatórios, todos eles tiveram um comportamento ou características geoquímicas dos magmas contidos aí dentro. Essa contaminação crustal, ela é bem marcada por dados isotópicos e então, mas esse processo longo aqui, ele produziu desde magmas pouco contaminados, muito contaminados, e até produziu magmas de características mais ácidas, reolitos e andesitos, reolitos e dacitos. Né? E como é que esse magma chegou à superfície? Né? Ele chegou à superfície, a primeira ideia foi de 1842, um senhor chamado Pissy, Pierre-José Aimé Pissy, que na sessão de 1842 da Academia de Ciências de Paris, ele disse que a formação de grandes fendas orientadas praticamente de leste para oeste, por onde escaparam dioritos à maneira de lavas. Foi isso que ele relatou naquela época. Né? E esse modelo desse sistema do Arco Serra Geral, dos diques do Arco Serra Geral, do Arco de Ponta Grossa, como alimentadores do vulcanismo, permaneceu por muito tempo e muitos pesquisadores ainda acreditam nesse modelo. Tá? O problema é que, como a bacia evoluiu ao longo deste sistema aqui, fica difícil a gente imaginar que um sistema ortogonal ao eixo distensivo, aos eixos distensivos da bacia, ou da formação da bacia da província, tenham alimentado todo esse vulcanismo. Né? Depois tem outras características geoquímicas também, de idade, que levam a uma certa descrença com relação ao modelo ou à participação preponderante dos diques do Arco de Ponta Grossa na alimentação do vulcanismo. Certamente eles tiveram uma participação, mas não são os alimentadores, não são os sistemas alimentadores, não é o sistema alimentador de todo o vulcanismo. Os estilos eruptivos, independentemente da orientação dos condutos que a gente considera nesse processo, nós temos dois grandes modelos aí de estilos de vulcanismo para a alimentação. O primeiro é realmente o sistema de vulcanismo, um estilo de vulcanismo fissural, que é o convencional, ou vamos dizer, o mais tradicional de vulcanismo basáltico, como acontece em várias províncias basálticas aí. A imagem mais clara aí que a gente tem é o vulcanismo do Havaí, um contexto bastante diferente, né? Um contexto geológico bastante diferente, mas são aquelas estruturas lineares por onde sai aquela lava. Mas o problema do vulcanismo fissural é que ele pode iniciar com grandes estruturas lineares, por onde sai mas à medida que diminui a pressão do magma e o volume, esse vulcanismo vai se concentrando em pequenas estruturas alinhadas segundo essa grande fissura. Tá? Um outro estilo que é importante considerar é a existência de vulcanismo explosivo, que realmente a gente tem evidências de campo que isso aconteceu, porque o magma, à medida que esse magma foi ascendendo, ele teve contato com sistemas aquíferos profundos.
Então, essa interação de um magma básico a 1.200, 1.250 graus, interagindo com o sistema aquífero profundo, sob pressão, provoca um evento explosivo e que dá origem a sistemas vulcânicos no estilo de vulcões monogenéticos, como cones de escória, cones de tufo e maares, e uma série de vulcões de menor proporção. E também podem ser os vulcões escudo, que devem ter acontecido em grande quantidade por aqui, e, eventualmente, vulcões poligenéticos do estilo estromboliano, que devem ter acontecido bastante aqui, de duração mais longa, vida mais longa que esses aqui. São monogenéticos, normalmente eles têm uma erupção, duram pouco volume de magma, muito material piroclástico, e aqui uma mistura de material piroclástico com derrames de lava. Esses derrames de basalto, e agora vamos focar mais no basalto, porque eles são os predominantes, eles podem ser pequenos derrames de pequena espessura, lobos de pequena espessura, com muita vesiculação, né? Ou derrames de pequena espessura, ou derrames tabulares de maior espessura que sofreram processos de enfriamento, né, com injeção contínua de magma no interior, com uma superfície mais rígida na base, no topo, e essa alimentação contínua fez com que esses derrames aumentassem de espessura, aumentassem de largura e ocupassem grandes áreas. Dentro desses derrames aqui, nós temos uma estrutura interna bem conhecida e bem característica, com fraturamentos de junções colunares, com um entablamento no centro, com zona vesicular de topo. E lembrem que as vesículas ou amígdalas maiores, elas têm um formato, normalmente um formato de seção triangular, elas são pontudas em forma de capelinha, e elas têm uma base achatada, e elas estão mais próximas, mais na base da zona vesicular e mais próximas do núcleo do derrame. Isso é importante quando a gente falar das ametistas, das gemas preciosas. Como um exemplo ou evidências de vulcanismo explosivo, né, a gente tem depósitos que passam de 12 metros de espessura, compostos por blocos de basalto maciço, né, misturados são blocos, bombas, lápile, material siliciclástico como matriz, e com shards, que são fragmentos tanto de basalto hipoialino, com alguns cristais aqui de plagioclásio, ou fragmentos de vidro, de sideromelano, que é um vidro basáltico relativamente hidratado, que tem essa cor bastante característica, alaranjada, em lâmina delgada. Isso aqui são lâminas delgadas, aqui é fotos de campo. Tá? O que nós temos aqui, desde 1889, Francisco Paulo Oliveira, vários pesquisadores, dezenas de pesquisadores, se interessaram em estabelecer um quadro estratigráfico baseado na litogeoquímica, na geoquímica de rocha. Esse modelo que nós temos aqui, ele foi montado, foi concebido por Pitt em 1989, e depois ele foi levemente modificado por Pitt e colaboradores em 1992. E ele foi baseado principalmente na combinação de elementos químicos e razões entre elementos, analisados em amostras de superfície e de subsuperfície. Então, com isso, esses autores estabeleceram dois grandes conjuntos de magmas básicos, tá? As astas a gente deixa de lado aqui, mas dois conjuntos de magmas básicos, que são magmas de baixo titânio e magmas de alto titânio, com esses dois limites, tá? E uma seção, desde mais ou menos o centro ali, a borda do Rio Grande do Sul,
a borda próximo de Porto Alegre, Novo Hamburgo, até o norte da província, seccionando numa linha quase reta, com um pequeno ângulo, mas que se vê do sul para o norte, que se vê essa estratigrafia. Né? Aqui a porção mais profunda, que eu falei para vocês, na região lá de Cuiabá Paulista, que é esse poço aqui. Aqui a cobertura de Bauru, e aqui os estratos ou os conjuntos de derrames de basalto ou de derrames de rochas básicas, né? Rochas de alto titânio, rochas de baixo titânio, alto titânio. Esse aqui, na verdade, é um titânio intermediário no conceito de Pitt e colaboradores. E em 2018, usando uma base de dados muito maior, 30 anos depois, com muitos trabalhos já produzidos por dezenas de pesquisadores, LIST 2018 propôs uma nova classificação para a sequência magmática. Não tem muita diferença no traçado, mas uma diferença significativa no conceito. Aqui foi uma combinação. Se Pitt trabalhou com vários elementos que também aqui foram trabalhados, aqui os limites foram estabelecidos estatisticamente, o que não é melhor. Então, aqui nós temos um fundo dessa bacia, dessa subprovíncia centro-norte, uma região mais profunda, baseada em magmas de alto titânio, com uma cobertura de basaltos de baixo titânio. E aqui, a subprovíncia sul, com basaltos de baixo titânio. Muito bem. Então, essa estratigrafia aqui, ela está baseada, não tem nome para os tipos geoquímicos, ela simplesmente tem número. Então, aqui nós temos o magma, o tipo geoquímico 4, que é o predominante, com intercalações dos tipos 2 e 3, e aqui predomina o tipo geoquímico 1, centro-norte. Muito bem. Então, o que a gente tem aqui é a visão geral das duas subprovíncias, a subprovíncia centro-norte, a subprovíncia sul, que vem aqui por baixo até mais ou menos o centro do Paraná, aqui o contorno do Paraná e as rochas ácidas que compõem ou que estão associadas a esse grande sistema magmático. Muito bem. Mas, afinal, Serra Geral, é formação ou é grupo? A coisa começou com White, em 1908, no famoso relatório da Comissão do Carvão, quando ele identifica um sistema de Santa Catarina, que é a Série São Bento, que transformou depois em Série São Bento, e camadas vermelhas do Rio do Rastro, com o Botucatu, que ele chamou de Grés ou Arenito de São Bento, e a série eruptiva Serra Geral, que para ele tinha 600 metros de espessura. Né? Aqui ele não errou muito, aqui ele errou bastante, porque não existia ainda o poço de Cuiabá Paulista. Bom, então ele chamou de sistema de Santa Catarina e correlacionou com o sistema da África, lá do Karoo. Algum tempo depois, 1947, uns 40 anos depois, um geólogo americano, Mackenzie Gordon, ele publicou e fez um trabalho sobre o Gondwana no sul do Brasil, e ele diz que, por essa razão, pela complexidade, pela espessura, por uma série de razões, ele diz que é melhor se referir a essa unidade como Formação Serra Geral. Então, a partir de 47, Formação Serra Geral, não existia código de nomenclatura estratigráfica ainda para exigir uma publicação, e a partir daí, esse nome, Formação Serra Geral, continuou valendo por muito tempo. A denominação Grupo Serra Geral, ela começou a ser utilizada informalmente por alguns autores, inclusive o primeiro esboço da região sul do mapa de Serra Geral no estado do Paraná, adotou o grupo informalmente,
Por que informalmente? Porque não havia sido, essa proposta não havia sido ainda publicada em revista, como exige, numa publicação com revisores, como exige o Código de Nomenclatura Estratigráfica. O que aconteceu apenas em 2018, com o trabalho de Rossetti e colaboradores, esse artigo que formaliza a denominação de Grupo Serra Geral, e o mapa do Serra Geral, mapa geológico do Grupo Serra Geral no estado do Paraná, publicado em 2018, ele já adota esse status estratigráfico. Tá? Então, potencial mineral. O que nós vamos falar de potencial mineral? Eu vou apresentar alguns resultados obtidos por muitos pesquisadores com o objetivo de ampliar conhecimento, ampliar possibilidades e alternativas de exploração mineral no estado, no Grupo Serra Geral. Então, a primeira aplicação, a primeira potencial importante é o uso de pó de rocha, né, chamado de rochagem, na remineralização do solo agrícola, solo esgotado. Né? Então, em primeiro lugar, a britagem, as operações de britagem em pedreiras para a produção de brita e de pedra quebrada para construção civil e asfalto e etc., ela produz uma enorme quantidade de poeira que constitui um impacto ambiental muito grande. Então, muitos testes foram feitos para aproveitamento desse resíduo, e esse resíduo se revelou importante como um instrumento para remineralização, ou para como se fosse um fertilizante, um adubo natural, um fertilizante. O problema é que o basalto é muito pobre em álcalis, né, especialmente potássio. Então, ele tem uma série de limitações. Tá? Então, a identificação de rochas adequadas para esse uso, ele depende de pesquisas de estratigrafia geoquímica em escala regional e também em escala de detalhe, escala de detalhe de visualização de geoquímica do derrame na caracterização do quimismo dessa zona vesicular, especialmente na zona vesicular, onde se concentram vesículas flamígenas preenchidas por calcita, por zeólitas, por uma série de minerais que podem ser utilizados como um remineralizador do solo agrícola já meio esgotado. Bom, pedras coradas e gemas são usadas em joalheria, artesanato, decoração e são uma atividade importante A primeira referência que se conhece é de um senhor que não se sabe o prenome, só o sobrenome dele, um tal senhor Weiss, que publicou este volume em 1830, e ele diz que aqui ele fala das montanhas de basalto, né, que é composta por um pórfiro negro amidaloide, e ele faz referência às ocorrências de calcedônia, ágata, cornalina, cristais de montanha, cristais de rocha, né, que seriam quartzo, né, e ametistas. O interessante nessa referência é a sétima hora. A sétima hora diz respeito à bússola. A bússola que era usada pelos mineiros naquela época, e ela era dividida como se fosse um relógio, então na sétima hora. Então ele examinou a província sul, Rio Grande do Sul, um pedaço do Uruguai, e fez referência a esses cristais. Existem vários depósitos, ocorrências disseminadas de ágatas, ametistas em geodos nas rochas vulcânicas, mas algumas concentrações mais importantes elas são conhecidas. Então, no Brasil, os principais são o distrito do Salto do Jacuí, que é o mais antigo, vamos dizer, o mais antigo conhecido, o distrito do Alto Uruguai, onde se localiza a Ametista do Sul, aqui é Soledade, Passo Fundo, o distrito de Chopinzinho, aqui no Paraná, o distrito gemológico de Los Catalanes, no Uruguai, as minas de Vanda, no Paraguai,
e na Argentina, desculpa, do Paraguai, e as ocorrências do Triângulo Mineiro aqui no norte, lá na região de Minas Gerais. Tá? Então, muitos pesquisadores já estudaram exaustivamente essas mineralizações, como Suber e colaboradores, o professor Yuken, da Federal do Rio Grande do Sul, Palma, Sirtoli, Dias, Duarte, Michelin, ou Michelin, professor Hartmann, Duarte e vários. Então, eu vou fazer uma síntese dessas mineralizações que são importantes. Essas mineralizações são bastante incomuns. Primeiro, pela extraordinária dimensão que eventualmente esses geodos podem assumir. Como vocês veem esse geodo enorme aqui, com essa pessoa, é um geodo de praticamente uns 6, 7 metros de altura, né? Uma enorme de uma bolha de gás, e aqui geodos lá de Ametista do Sul, no Museu de Ametista do Sul, que é um conjunto de galerias abandonadas e transformadas no museu. A coisa exótica nesse conjunto ou nesse tipo de mineralização é a quantidade espantosa de sílica formada dentro de rochas, como bolhas ou como vazios, preenchendo geodos, em rochas que são paupérrimas em sílica livre. Tá? Então, isso é uma... Não vou dizer que seja um enigma, mas é um problema que tem que ser resolvido. De onde é que veio essa sílica, essa enorme quantidade de sílica, para construir essas mineralizações que são geodos, né, cilíndricos, esféricos, quase esféricos, elipsoides. Normalmente eles são mais largos na base, têm a forma cônica. E na parte externa dos geodos sempre tem uma camada, uma capa de seladonita, depois uma borda de calcedônia bandada, clara. Depois eles são preenchidos por cristais, principalmente cristais ou de ametista ou de quartzo mais claro, hialino, com outros minerais, como calcita, gipsita, barita, etc. Tá? Então, normalmente eles estão nessa faixa, as ametistas, a cor da ametista aqui, estão normalmente nesta faixa vesicular, amigdaloide do topo do derrame, e especialmente os geodos maiores, mais importantes, nessa região mais próxima do núcleo, como eu falei para vocês. São bolhas que tentavam escapar pelo acúmulo, coalescência de vesículas, né? As vesículas iam se aglutinando e aumentando de tamanho, tentando escapar, mas essa crosta superior ela já estava em estado quase sólido, né? Já bem resfriada em estado. E aí aqui eu só tenho vesículas e amígdalas pequenas, de pequeno tamanho, diâmetro, e as maiores estão mais próximas do núcleo. Tá? Os basaltos que estão associados a essas mineralizações, eles são basaltos, no conceito de PIT, basaltos tipo pitanga, que significam basaltos ou andesibasaltos de alto titânio, ou basaltos bastante contaminados, que no conceito de LIST 2018 são basaltos do tipo 4, principalmente o tipo 4, que são os basaltos de alto titânio. O trabalho de Suber e colaboradores, que foi um projeto da CPRM, bem no início da vida da CPRM, foi um projeto na região do Alto Uruguai, né, que hoje se conhece o Distrito do Alto Uruguai, onde está a Ametista do Sul, e eles definiram uma série de parâmetros importantes que é o controle, principalmente o controle estratigráfico para essas ocorrências. Essas estão praticamente todas elas no mesmo derrame, né? Um controle estratigráfico impressionante e uma espessura média de derrame portador de ametista de 25 metros, ou seja, derrames bem inflados, bem espessos, né?
A zona mineralizada, cerca de 2 a 3 metros de espessura, e a zona mineralizada com as melhores gemas, ela está entre a zona amigdaloide de topo, ou na base da zona amigdaloide de topo, e mais próxima da zona de núcleo. Tá? Então, esse aqui é um cadastramento, são os pontos cadastrados por eles. Esse é um trabalho bem interessante, um trabalho de um aluno da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, orientado pelo professor Pedro Yucklin, que fez um mapeamento dos garimpos de ametista da região de Ametista do Sul. Então, aqui ele está mostrando a região onde se abrem as galerias, né? Diz que a pesquisa é bastante difícil. A pesquisa é feita à medida que a lavra ou que a galeria avança, de acordo com a observação, é bastante empírica a pesquisa, e existem agrupamentos de geodos em regiões onde o teto da galeria ele é levemente abaulado. Parece que existem concentração de bolhas de gases em determinadas regiões, né, que faz com que esse derrame se infle um pouco, se fique com um teto um pouco abaulado. Mas o interessante desse trabalho do Palma é que ele fez um mapeamento de algumas galerias, e aqui está o mapeamento de uma galeria, que é a galeria do garimpo de Trombeta, que é o nome do proprietário, e aqui as entradas, as bocas, né, a entrada das galerias, tanto em Ametista do Sul quanto em Chopinzinho, aqui no Paraná. Essas galerias eles abrem manualmente com explosivos e deixam pilares e tetos, uma situação bastante perigosa e instável. Tá? Com relação ao cobre, o cobre, as ocorrências de cobre nos derrames derrames de basalto do Grupo Serra Geral, eles serviram de matéria-prima para a fundição de sinos de bronze, para a confecção de utensílios, de artefatos, nas igrejas das reduções jesuíticas, já lá no século XVI, metade do século XVI, século XVII. Esse aqui é um sino dimensões bem avantajadas, e ele está no museu aqui as ruínas de São Miguel, lá no noroeste do Rio Grande do Sul. Então, esse sino aqui, ele estava provavelmente no campanário da igreja e hoje ele está no museu. Existem muitas ocorrências dispersas aí pelos basaltos de Serra Geral, mas as duas maiores concentrações, elas estão na região de Itapiranga, Frederico Westphalen, lá no Rio Grande do Sul, e aqui no sudoeste do Paraná, onde existem muitas ocorrências conhecidas. Tá? O primeiro trabalho de Subert, né, que foi... a gente vai usar aqui os trabalhos de Subert, de Pinto e Hartmann, da Magda Bergman, no mapeamento da folha de 3 passos, e uma série de trabalhos aqui interessantes sobre gemas e pedras coradas. Então, aqui, num perfil entre o Rio Uruguai, próximo de Iraí, até Frederico Westphalen, o Suber e colaboradores mapearam cerca de 15 derrames, são 14 derrames, desculpa, e nesse perfil o cobre se concentrava nesta região de topo, né, principalmente oxidade de cobre, com um pouco de cobre nativo, mas cuprita, malaquita, preenchendo vazios da zona amigdaloide vesicular do derrame, que eles denominaram de derrame 18. Tá? Esse é o derrame 18 desta... Outro fato importante é que, com base no mapeamento geológico de detalhe, prospecção geoquímica regional e de detalhe, sedimentos, corrente e solo, e prospecção geofísica, esses autores delimitaram
Alguns derrames produtores, né? O controle também estratigráfico vinculado a esses derrames de basalto. Então, aqui é o mapa geológico da área que ele uma das áreas selecionadas pelo projeto, a área de Vista Alegre, com o controle em 2 derrames. Esse aqui é um derrame contínuo e aqui um derrame inferior, né, que está nessa posição, nesse perfil PP', que está representado aqui ao lado. Então, essa aqui é uma outra área, também um controle nitidamente estratigráfico, esse derrame tipo chamado derrame 4, da área de Flor da Serra, e tem uma outra que esse derrame 4 também aparece, que é a área de Macaco Branco. Então, aqui está esse derrame e as mineralizações de cobre nativo e de oxidados. Aí esse derrame foi seguido em fotografia aérea e no campo por mais de 60 quilômetros, com uma espessura de cerca de 60 metros. Então, eles estabeleceram 19 ocorrências tardio-magmáticas e 64 ocorrências vinculadas ao intemperismo. E aí tem as características de cada uma, né, e principalmente os contrastes geoquímicos. 190 ppm como média dos basaltos sem mineralização visível, 1.102 ppm na média para os basaltos com mineralizações tardio-magmáticas, que seria cobre nativo, partículas de cobre nativo, películas de cobre nativo confinadas a fraturas da zona intermediária ou média de derrame, e 64 ocorrências vinculadas ao intemperismo, que são oxidados, né, principalmente minerais oxidados, crisocola, tenorita, cuprita e malaquita, associados a cobre nativo na zona vesicular do topo do derrame, com teores muito mais altos, 2.800 ppm, chegando a 4.900. Então, aqui foi vista também uma massa de cobre nativo com 50 quilômetros, desculpa, que é 50 quilos, não 50 quilômetros, com 50 quilos na área de Vista Alegre. Tá? Então, aqui, Pinto 2010 e Pinto colaboradores, eles estabeleceram na região de Vista Alegre lá no Rio Grande do Sul, na área de Vista Alegre, previamente delimitado pela CPRM, correlacionaram derrames de basalto com as ocorrências de cobre, e esses derrames de basalto, todos eles são derrames de baixo titânio, classificados como derrames de tipo 1, né? Segundo a classificação, segundo o conceito ou critério de LIST 2018. E aqui embaixo existem também alguns derrames do tipo 4, que são derrames de alto titânio. Muito bem. Então, lá em Vista Alegre, Pinto e colaboradores 2010 identificaram, Pinto, Hartmann e Wildner, né? Eles identificaram uma origem hidrotermal para o cobre, baixa temperatura, 2 tipos de ocorrência, cobre nativo em fraturas e disjunções, são, vamos dizer, rochas com baixo teor de cobre, mas com potencial grande para a constituição de possíveis jazidas com o avanço da pesquisa, tá? Seriam massas de baixo teor, mas de grande volume. E aqui venulações e crostas de minerais oxidados devidos ao intemperismo, remobilização tardia devido ao intemperismo desses cobres nativos. Aqui no mapa da Magda Bergman e colaboradores, lá da CPRM de Porto Alegre, mapa da Folha Três Passos, eles colocam aqui as ocorrências, né? Ocorrências tanto que eles do projeto identificaram, quanto ocorrências antigas de Pinto e Hartmann. Tá? Então, eles identificaram dos 4 faces mapeados, ou das 4 faces mapeadas, eles identificaram 2
especialmente duas faces Cordilheira Alta e faces Campos Novos, tá? Os portadores, ou que, nos derrames dessas faces, se encontram principalmente essas ocorrências. Então, são basaltos toleíticos, com variação de sílica entre 48% e 51% de sílica, e ambos são basaltos do tipo 1, ou basaltos de baixo titânio. Tá? Agora, no sudoeste do Paraná, existem relatos, desde 1866, de dois engenheiros Keller, Leutzinger, Joseph e Franz Keller Leutzinger, relataram ocorrências de cobre nativo da bacia do Rio Rio Ivaí e do Planalto de Guarapuava. Guarapuava, na época, era um município gigantesco, ocupava uma área enorme, então Guarapuava chegava até essa região do sudoeste. Em 1860, há várias publicações a respeito várias referências, e até que em 1968, alguns empreendedores contrataram um engenheiro e fizeram uma lavra experimental de cerca de 400 toneladas de minério de cobre na Mila Velha, no município de Realeza, provavelmente na linha Capanema. Esse minério foi beneficiado, foi construída uma pequena usina de fundição na Metalúrgica Universal, em Ponta Grossa, e os teores muito altos, 43% deve ser de silicato, né? Está mal citado, isso aí deve ser silicato de cobre, e 23% de carbonato de cobre, ou seja, essencialmente, quase 70% de cobre na forma de minerais oxidados, de óxido de cobre, tá? E o restante de cobre nativo. Aí o trabalho de Castro, 83, um TCC da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, vejam só, vieram fazer um TCC aqui no sudoeste do Paraná, e Orcioli e colaboradores, foi publicado num simpósio do Sudoeste, simpósio de Geologia do Sudeste, eles montaram um modelo de uma estrutura, de uma brecha mineralizada, que finaliza no topo do derrame, essa região aqui é o topo do derrame, e essa estrutura é uma chaminé, assim, em cone invertido, com diâmetro relativamente grande, 50 metros de diâmetro máximo e 25 metros de diâmetro menor, com mineralização nas amígdalas e nas brechas de cobre nativo e minerais de cobre oxidado, supérgio. Tá? Aí, Arena e colaboradores, Arena, Hartmann e Baggio, fizeram um trabalho bem detalhado nessa região da linha Capanema, em Realeza, no Paraná, e fizeram um perfil muito detalhado, desde a cota 260 até a cota 860, praticamente, com identificação de vários derrames, usaram um cintilômetro para fazer para verificar a resposta, e geoquímica, um trabalho bem detalhado e com alta tecnologia de laboratório. Então, eles identificaram 31 derrames, e os derrames, segundo o PIT, eles são derrames de baixo titânio, tá? Tipo Paranapanema, do PIT, ou tipo 1 Centro-Norte de List 2018. Tá? Aqui estão os teores para encaixar no tipo 1 Centro-Norte de List 2018. Então, são basaltos de baixo titânio. Tá? Como vocês se lembram, os basaltos de baixo titânio são, aqui na sua província Centro-Norte, são os derrames de basalto que estão no topo da sequência do Serra Geral. Então, aqui, no derrame 5, aqui na linha Capanema, aqui uma vista de campo, uma zona brechada da região amigdaloide vesicular, intensamente brechada e preenchida com
minerais de temperismo supérgenos de cobre. A mesma coisa aqui, malaquita e crisocola, e aqui cuprita, né, com um pouco de cobre nativo, e crisocola e malaquita, uma mineralização bem interessante. Essa é a chamada mina velha. Né? O importante aqui é que não se encontra sulfetos, ou seja, nesses sistemas não existiu, ou não foi acompanhado por enxofre. Então, isso é importante, isso é importante porque vai refletir num outro bem mineral que a gente vai falar lá no final. Então, aqui nós temos o trabalho bem recente do Sérgio Baggio e colaboradores, Sérgio Baggio e professor Léo Hartmann e vários colaboradores, que ele fez o Sérgio trabalhou no laboratório da Alemanha, com uma alta tecnologia de laboratório, e eles chegam às seguintes conclusões. Originalmente, o cobre estava nos minerais magmáticos, principalmente magnetita. E ele, através de pulsos hidrotermais, de soluções hidrotermais, esse cobre ele foi sendo remobilizado e foi construindo, vamos dizer assim, essa mineralização que acontece na forma de palhetas e de pequenas amígdalas preenchidas, ou de partículas ou dendrites em fraturas de cobre nativo. Depois houve um enriquecimento supergênico, minerais do intemperismo, cuprita, tenorita, malaquita, crisocola e azurita. Então, esses minerais foram formados por reações de oxirredução em ambiente superficial, supérgeno, usando o cobre nativo como origem. Então, aqui nós temos, dentro de um derrame, nós temos os minerais oxidados nessa região superficial, que também abriga algumas partículas ou amígdalas de cobre nativo, né, associadas a esses. E, ao longo dessas fraturas, dessas juntas, se depositam, aqui tem uma junta, uma fratura preenchida com vidro. A Ana Clara, eu sei que está assistindo, essa foto é dela, do TCC dela, e algumas partículas aqui de cobre nativo, né, sobre essa fratura. E algumas dendrites, algumas bonitas peças, normalmente dispostas ao longo dessas fraturas, dessas juntas aqui. Então, aqui no sudoeste do estado do Paraná, nós temos esses pontinhos vermelhos, esses asteriscos vermelhos, mostrando a distribuição dessas ocorrências. Aqui a área de Realeza, né, a mina velha localizada aqui, né, linha Capanema, os trabalhos que eu citei anteriormente, e aqui, esse mapa não é muito claro, ele não está muito nítido, porém, todas essas ocorrências estão associadas a esse basalto mais escuro, de verde mais escuro, na interface, na transição desses basaltos mais amarelados, que são basaltos de alto titânio, na base da sequência de basaltos de baixo titânio, que são os basaltos do topo da sequência. Então, todas essas ocorrências estão vinculadas a esses basaltos de alto titânio, que são os basaltos Paranapanema, do Pitt e colaboradores, ou basaltos do tipo 1, Centro-Norte, no Conselho de List 2018. Então, esse aqui, se a gente projetar, nós projetando essa interface entre basaltos de alto titânio e baixo titânio para uma seção que foi feita nessa direção aqui, de Foz do Iguaçu até Bandeirantes, né? Essa seção que está sendo mostrada nesse mapa, primeiro poço do Hotel Bourbon, aqui em Bandeirantes, e em Foz do Iguaçu, e aqui o último poço em Bandeirantes, aqui no Noroeste. Então, essa seção
usando amostras de calha de poços de água. Foi feita geoquímica de alta resolução, e se a gente projetar aquilo que nós vemos em superfície, esta região é a região onde ocorrem as mineralizações de cobre, ou seja, na interface entre esses basaltos mais contaminados, do tipo 4, de alto titânio, para os basaltos mais primitivos, toleíticos, de baixo titânio. Dá para ver aqui que existe a média de todas essas amostras, 154 ppm contra 219 ppm de cobre nas duas unidades. Vamos falar de ouro e prata. Ouro e prata são metais preciosos de interesse. Aqui a gente tem poucas indicações, mas os levantamentos geoquímicos de superfície, seja o levantamento de sedimentos fluviais, geoquímica de sedimentos fluviais, geoquímicas de solo em escala regional ou geoquímica de solo em escala de maior detalhe, nós vemos que existe uma concentração, uma preferência, uma correlação entre os teores de ouro obtidos nessas amostras com esta região de basaltos de baixo titânio, basaltos toleíticos de baixo titânio, ou basaltos do tipo 1, segundo o conceito de Licht, ou basaltos tipo Paranapanema, no conceito de Pitt. Tá? Três projetos, que são esses... dois projetos, que são esses dois aqui, citados aqui, levantamentos da Mineropar, ou um convênio entre Mineropar e a CPRM, identificaram em amostras de concentrado de bateia 3 pontos, ou 3 bacias, ou 3 amostras, que foram descritas em lupa binocular e com identificação de pintas de ouro muito finas. Especificamente nesta amostra, foi essa amostra aqui. Aqui a gente tem uma das partículas, uma das 3 partículas observadas sob microscópio eletrônico, uma partícula muito regular, toda cheia de cavidades e saliências, né? E lá na linha Capanema, a Arena e colaboradores 2017 encontraram partículas de ouro livre numa amostra de brecha basáltica, e aqui uma imagem de microscópio eletrônico com elétrons retroespalhados. A mesma coisa no trabalho de Arena e colaboradores, nós temos aqui, nesta brecha, essas amostras aqui são amostras de um arenito, um arenito intertrap, que pode ser, na verdade, pode ser um tufo, tá? Nos trabalhos que a gente está fazendo, pode ser um tufo. Então, teores relativamente, são bastante expressivos, bem contrastantes com o restante, teores de 660 ppb de mercúrio, de ouro, nessa amostra de arenito, ou de tufo. Tá? E aqui, a prata, segundo o conceito de Arena e também para a prata também teria sido remobilizada, estaria junto com o cobre, a prata e o cobre, e seria produto de alteração hidrotermal, estaria dentro de minerais magmáticos e que foi sendo remobilizada por pulsos hidrotermais. Metais do grupo da platina é algo que desperta muito interesse na província magmática basáltica. Tá? Aqui nós temos os mesmos levantamentos, a mesma coincidência. Essa configuração ela é um pouco deformada pelo processo de construção do mapa, de interpolação. Mas se a gente olhar as amostras originais, elas estão associadas a esses basaltos de baixo titânio, ou basaltos toleíticos, tá? Tanto no levantamento de superfície de platina, quanto nas seções nesses poços. Esse aqui é um trabalho que o Alan Gomes, que está na Austrália fazendo doutorado, me mandou. Esse é um perfil mostrando o desenvolvimento da platina ao longo dos poços e a perfeita correlação que existe entre basaltos de baixo titânio e teores mais expressivos de platina, claro, sempre
PPB, né? Sempre em PPB, e uma queda substancial dos teores de platina quando estão associados a esses basaltos verdes claros, que são basaltos do tipo 4. Quando há uma intercalação de um basalto mais toleítico, há uma elevação do teor da platina. A mesma coisa vai acontecer com o paládio, né? Com o paládio associado com esses basaltos toleíticos, ou paranapanema, ou basaltos do tipo 1, né? E a mesma coisa acontece nessa seção aqui, os basaltos do topo, que são basaltos mais primitivos, né, menos contaminados, eles são enriquecidos em paládio, né? Nós não temos teores dos outros 4 platinoides, né? São teores esparsos, então eu resolvi nem mostrar porque não ajuda muito na compreensão. O importante aqui é que, como eu falei atrás, não existe enxofre no sistema. Então, se não existe enxofre, e o basalto, como eu não falei, mas vou falar agora, nesses basaltos não existe olivina, então é muito difícil que se formem sulfetos de níquel que capturem esses platinoides. Então, isso tem um impacto muito negativo na aplicação do modelo de Norilsk, o modelo de platina da Sibéria, a essa província. Tá? Então, aqui nós não temos enxofre, não temos sulfetos, então é difícil que os sulfetos se construa ou se produza pentelandita, sulfeto de níquel, para capturar esses platinoides. Tá? Provavelmente o modelo aqui é diferente, e aqui a gente tem um doutorado do Erlon. O Erlon está examinando exatamente a presença de platina aqui nesses basaltos superiores. Sobre o ferro. Desculpa. Sobre o ferro, novamente, as missões guaranis jesuíticas usaram uma grande quantidade de ferro, vamos dizer, esses utensílios eram produzidos com uma matéria-prima local importante, que é denominada de Itacuru. O Itacuru, em língua guarani, é essa pedra cupim. Ita, pedra, curu, buraquinhos. Então, essa pedra esburacada, na concepção dos guaranis, ela muito pesada, formada por ferro, na verdade é um ferricrete, é uma crosta ferruginosa, espessa, que pode chegar a 2 metros de espessura, e aqui a gente tem alguns exemplos do Paraná. Esse aqui e este são lá do norte, lá perto de Ipanema, lá quase na margem do Paranapanema. Aqui vários pisólitos, muitos pisólitos espalhados no chão, na mesma ocorrência. Aqui esse ferricrite, e aqui na região de Palmeirinha, umas crostas lateríticas com algumas estranhas formas de vermes aqui. Mas, não que sejam vermes, mas vermiformes. Então, aqui é a evolução do perfil de intemperismo do Marcel, que foi um doutorando da geografia, do Departamento de Geografia da UFPR, e aqui o perfil de intemperismo e a evolução e formação dessas crostas ferruginosas, lateríticas, ferricretes, que se localizam por oscilação de lençol freático e por influência do clima. Uma grande superfície laterítica se estabeleceu, e esses ferricretes se estabelecem tanto em cima dos arenitos Caiuá e Bauru, quanto em cima do Serra Geral. Evidentemente que os de maior importância, sob o ponto de vista exploratório, são esses do Serra Geral. Esse aqui é um modelinho bem interessante que mostra, lá da República de Mali, que mostra o desenvolvimento dessas crostas, dessas superfícies endurecidas, ferruginosas. Elas vão sendo destruídas, esses resíduos vão sendo transportados e se acumulam nos vales, né, numa segunda fase de processo, né,
e elas podem ser transportadas, ou seja, pode ser autóctones, elas podem ser transportadas, tanto do seu ponto de vista de resíduo sólido, quanto de material em solução, ferro em solução. Então, existem 3 processos aí envolvidos nesse conjunto. Então, aqui, cedida por um colega, uma análise de um Itacuru, né, ou de um ferricrete, que existe ali em Sertanópolis, muito próximo da área ou dentro da área de mestrado do Lucas, que terminou o mestrado recentemente, aqui na UFPR, e aqui nós temos alguns elementos selecionados mostra uma elevada concentração de ferro, alumínio e sílica, né, refletindo o processo de intemperismo, uma lixiviação intensa dos álcalis, né, e uma perda ao fogo muito alta, mostrando que é construído principalmente à base de minerais hidratados, né, hidróxidos de ferro e argilas do tipo da caulinita. E, nesse caso, não houve concentração nenhuma expressiva de metais preciosos, provavelmente porque, eu tenho esperança ainda, provavelmente porque essa crosta aqui se desenvolveu em cima de um basalto de alto titânio, no qual os teores são bastante reduzidos. Aí nós temos uma ocorrência, para finalizar, as acumulações de hidrocarbonetos que são geradas nos sistemas petrolíferos mais profundos aí da Bacia do Paraná, e que, na verdade, se acumulam, né, são pequenas ocorrências, quase curiosidades, e elas têm uma importância muito grande, não é econômica, mas uma importância muito grande, porque elas mostram como fluidos profundos da sequência sedimentar paleozoica chegam até a superfície. Então, se óleo, que é viscoso, chegou à superfície, a água chega muito mais fácil, né? Então, esse óleo, os sistemas geradores estão aqui embaixo, né? Ponta Grossa, que é bem mais profundo, mas principalmente Irati e Rio Bonito. Do Irati e Rio Bonito até chegar no Serra Geral, nós temos aproximadamente, em coluna completa, cerca de 3.000 metros de coluna, tá? E nós temos ocorrências na base do Serra Geral e praticamente na porção média de topo, que são os dois que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui nós temos uma brecha, um material vulcanoclástico com glóbulos de óleo concentrados dentro desse material vulcanoclástico, né, preenchendo vesículas e preenchendo vênulas nesse material, que eu não posso dizer de onde é, porque é uma dissertação de mestrado que está em andamento. Mas isso aqui é um material vulcanoclástico e também existe óleo nas vesículas e amígdalas do próprio derrame. E aqui, Arena e colaboradores encontraram que eles chamaram de arenito, e que no nosso conceito é um tufo vulcanoclástico, né? Encontraram betume, ou dead oil, né, ao longo da estratificação e preenchendo fraturinhas, e isto aqui está na porção média topo do Serra Geral. Então, nós estamos aqui com uma coluna de Serra Geral aí de praticamente 900 metros até chegar da base do Serra Geral até aqui, mais ou menos uns 900 a 1.000 metros de espessura de rocha basáltica, ou de derrames basálticos, e mais a coluna da bacia. Então, considerando esse enorme volume de conhecimento produzido por centenas de pesquisadores, o que a gente pode dizer do potencial e da exploração mineral do Grupo Serra Geral? Eu posso dizer que estamos apenas arranhando. As dificuldades são enormes. Por quê? A área é enorme, a área é muito grande. E, contrariando todos os paradigmas anteriores,
até o final do século XX, até anos 1990 e alguma coisa, contrariando todos os paradigmas, o sistema é extremamente complexo. Existiu interação variada com a crosta continental, do magma basáltico com a crosta continental e com a sequência sedimentar, e estilos de vulcanismo variados, explosivos e efusivos, expulsão de fluidos bacinais e datogênicos por compressão de uma coluna muito grande de basalto. Esses fluidos foram expulsos e migraram através do sistema de fraturas. Então, como se deveria fazer uma exploração? Não pode escapar de uma integração de técnicas de exploração. Mapeamento de detalhes de sistemas vulcânicos, de derrames, unidades de fluxo e os depósitos vulcanoclásticos, no sentido de buscar identificar centros eruptivos. Muito difícil, mas é possível que consiga se identificar centros eruptivos. A geomorfologia é uma ferramenta importantíssima, porque o modelado do terreno ele dá indicações importantes sobre o empilhamento, sobre a sequência e a intercalação de derrames e rochas e depósitos vulcanoclásticos. A prospecção geoquímica é importantíssima, multielementar, com a melhor qualidade e a maior sensibilidade possível. Imprescindível tratar de geoquímica de rocha e petrologia para identificar variações na estratigrafia geoquímica. Utilizar geofísica terrestre e aérea integrada, sensoriamento remoto, a maior quantidade possível de canais, e, isso é um sonho, perfurações profundas com testemunhagem contínua e perfilagem geofísica e geoquímica. Nós não temos perfurações com testemunhagem contínua, porque os furos para petróleo destroem o Serra Geral e só restam fragmentos de rocha. Então, a gente não existe nenhum exame completo da sequência de derrames, exceto lá próximo, já bem próximo do Botucatu. A integração, esse aqui é um trabalho apresentado no Congresso Brasileiro de Geologia, um painel, que mostra a projeção do mapeamento, evidentemente de superfície, utilizando poços da Petrobras e poços de água, que nós fizemos análise química ao longo dele, análise química das amostras de rocha, cada pontinho é uma análise química, e aqui a projeção, de acordo com a interpretação dos perfis de gama espectrometria dos poços, e com a geoquímica como referência e a superfície, a projeção desses contatos que, nesse sentido, eles mergulham do início do perfil, que está mais ou menos aqui, em direção ao centro da bacia, eles todos mergulham em direção ao centro da bacia. Tá? Esse é um modelo simplificado que ilustra muito bem as dimensões e a complexidade desse sistema, que vai do Uruguai, Argentina, grande parte do sul do Brasil e Paraguai. Ou seja, praticamente de Montevidéu até Brasília, num sistema gigantesco que está esperando pesquisas de exploração mineral mais arrojadas. Então, eu agradeço a atenção de vocês. Me desculpem avançar tanto na hora, tanto no tempo, mas eu acho que consegui dar uma síntese para vocês do que eu gostaria. Muito obrigado a todos pela atenção e estou à disposição.
Difícil. Difícil a coisa aqui. Eu preciso de um assessor técnico. Deixa eu ver se eu consigo ouvir alguma coisa com o fone. Fala, Júlio, por favor. Fala. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Oi. Você consegue ler o chat ali? Se eu consigo ler o chat. Isso. Consigo. Tem algumas perguntas ali, ó. Do Hugo, do Miguel Falou e da Paula. Mas vocês estão me ouvindo pela... Estão me ouvindo? Ah, então tá. Bom, eu não estou ouvindo vocês, mas então eu vou falar e vou tentar achar alguma no chat aqui. Deixa eu ver. Não, mas o meu chat está desatualizado. O último que eu tenho aqui... Deixa eu ver. Pergunta do Miguel Palu. O excesso de sílica não poderia ser resultado da assimilação devido à fusão? Certamente, certamente. Então, eu vou ler aqui. O excesso de sílica não poderia ser resultado de assimilação devido à fusão do quartzo dos arenitos Botucatu? Eu acho que essa assimilação do quartzo do Botucatu é uma das possibilidades. Lembra que o basalto não foi gerado próximo do Botucatu, ele foi gerado a cerca de 40 quilômetros de profundidade, aqueles reservatórios provisórios de magma. A gente não sabe qual é a duração do tempo de residência do magma dentro de um desses reservatórios. Então, a interação do magma basáltico com paredes e teto dessas câmaras ou desses reservatórios provisórios, e mais o tempo de ascensão, atravessando toda a crosta continental, e mais toda a sequência sedimentar paleozoica de quase 7 mil metros de espessura, propiciou uma contaminação muito grande desse magma, tá? E absorção de fluidos externos, principalmente. Uma coisa importante é que esses magmas do tipo 4, que são os basaltos do tipo 4, que são os basaltos de maior contaminação crustal, que estão na base aqui do Serra Geral, aqui no centro-norte, na sul-província centro-norte, eles são riquíssimos em flúor. Eles têm teores que chegam a 1.200 ppm de flúor, o que é alguma coisa muito estranha, tá? Porque basaltos não deveriam ter flúor. Então, esse flúor, certamente, ele é um grande indicador de contaminação crustal, porque a crosta continental que faz a parte leste da bacia do Paraná, o embasamento da bacia, ele tem grandes quantidades de depósitos de fluorita. E esses depósitos de fluorita são antigos, são brasilianos, são associados a granitos, resto de teto sob granitos. Então, é possível que no processo de ascensão do magma, ele tenha se contaminado, seja com sílica, seja com outros elementos químicos crustais, incompatíveis. Paula, complementando a pergunta do Palu, se essa for uma possibilidade, por que não ocorrem geodos nas mesmas proporções
Bom, essa é uma pergunta de $1 milhão. Uma resposta de $1 milhão. Provavelmente alguma coisa que a gente não conhece e não foi feita alguma pesquisa voltada exatamente a solucionar essa questão. Eu não sei te responder. Tá? Existe mineralização de zeólitas, existe mineralização de calcita, existe mineralização de sílica nas várias formas, opala, calcedônia, ametista, quartzo, etc. Mas eu não sei, eu tenho para mim que isso tem um controle estratigráfico muito interessante. Mas isso não foi, isso é só uma suposição. Parece que tem alguns derrames que se contaminaram mais com cálcio, sódio, potássio, outros se contaminaram mais com sílica, e aí é possível que tenha um controle estratigráfico nesses minerais de preenchimento de vesículas. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Jefferson, existe análise química mineral das magnetitas que identifique se o cobre está em formas de inclusão livre ou em alguma fase mineral, apesar da ausência de enxofre? Alguma outra evidência de termalismo? Sim. Evidência de termalismo, Jefferson, existe aos montes. Né? E as evidências são os argilominerais, principalmente as esmectitas, aí, e a celadonita. Né? Esses basaltos são profundamente alterados hidrotermalmente e tem sinais que marcam esses... existe química mineral das magnetitas ou alguma outra... mas não tem enxofre. Né? Raramente existem concentrações de sulfeto, como em Nova Prata do Iguaçu, e ali perto da usina de Salto Segredo. Existem algumas massas, alguns veios de enxofre, de pirita, mas são simples curiosidades mineralógicas, não são nada expressivas. Tá? Aqui tem uma pergunta longa. Uma pergunta longa, que é do Vanderlei Farias. Como foi conduzida a análise e processamento litogeoquímico dos tipos faciológicos de basaltos ricos em amígdalas? Não há processamento, não há análise litogeoquímica dos tipos faciológicos ricos em amígdalas. A gente tem que, evidentemente, descartar, a gente faz a amostragem desses basaltos no núcleo, né, que é basalto maciço. A gente descarta na amostragem, se eu entendi bem a tua pergunta. Tá? A amostragem é sistemática, não foi feita uma seleção dos tipos com amígdalas e sem amígdalas. Então, normalmente, as amostras são coletadas no núcleo dos derrames. Muito interessantes trabalhos que explicam a distribuição espacial do grupo Serra Geral, mas há algum estudo que tenta entender essa distribuição por meio de corpos intrusivos e que afloram em toda a borda leste da bacia do Paraná? Isso é muito controvertido. Tá? Essa distribuição do vulcanismo com relação aos corpos intrusivos, especialmente com os diques, os sistemas de diques, é muito controvertido. Mas existe uma certa, uma certa similaridade, o certa em maiúsculo e sublinhado, e negrito, tá? Uma certa similaridade, com todos os cuidados que dá para usar, entre os basaltos de baixo titânio do topo da sequência aqui na província Centro-Norte, sul-província Centro-Norte, com os diques do Arco de Ponta Grossa. E uma certa similaridade dos diques do sistema que está paralelo à costa, ao litoral, com os basaltos de mais alto titânio. Mas isso ainda é um esboço, não é nada absoluto. Tá? Existem seals. Esse é um outro paradigma. Será que todos os seals são seals? Tá?
porque existe uma grande quantidade de seals conhecidos em superfície e amostrados, tá? Bem amostrados, trabalho de pesquisa profundo, e existem seals de basaltos de baixo titânio e seals de basaltos de mais alto titânio. Tá? Então, essa correlação entre as intrusivas e os derrames ainda está para ser feita à luz dos novos conhecimentos. Tá? Os corpos a sul de baixo titânio são mais primitivos e têm maior contaminação crustal? Não. Os de alto titânio têm maior contaminação crustal. É de se esperar que eles sejam mais antigos. Não entendi. Olha, aqui tem uma pergunta que correlaciona a bacia do Karoo, na África do Sul, com a bacia do Paraná e a bacia do Congo. Na verdade, é só a bacia do Karoo e bacia do Paraná. Com relação às mineralizações de níquel, cobre e PG. A situação na bacia do Karoo é diferente. E, em princípio, não estariam correlatas, mas existem estudos que estão tentando correlacionar agora a bacia do Congo, todas elas estariam dentro do Gondwana, né? Há uma correlação entre a bacia do Congo, bacia do Paraná e bacia do Karoo, mas eu não sei te responder, isso eu não sei te responder. Deixa eu ver aqui, pergunta do Hugo. Eduardo Apostol, pergunta do Hugo. Pergunta, sobre os derrames de basalto diretamente sobre os arenites do Botucatu, de modo geral, o processo de rifteamento condiciona o desenvolvimento de ambientes sedimentares, tais como fluviais, lagunares, mas aparentemente isso não ocorreu. Isso pode estar relacionado ao rápido rifteamento e extravasamento do basalto? Aparentemente o extravasamento do basalto foi rápido. Para a gente imaginar que 600 mil quilômetros cúbicos de basalto extravasaram durante cerca de 1.200.000 anos, o extravasamento foi muito rápido. Tanto é que raramente se encontra arenitos intercalados aos derrames. São muito raros. O que se tem muito mais são depósitos vulcanoclásticos. Tá? Raramente tem, e se houver, são muito delgados. Tá? Então, o processo de efusão e de erupção, ele foi muito rápido e deve ter estancado a área-fonte dessas areias. Tá? Então, ele praticamente selou, num determinado momento, ele sobrepujou, os derrames sobrepujaram a existência do deserto, né? Houve aquela transição ambiental entre deserto e derrames. Depois, o vulcanismo foi tão intenso e de tão grande volume que sobrepujou a ocorrência do deserto. Então, isso aí foi um fenômeno enorme, né, que realmente, num tempo muito rápido. Tá? Júlio, vamos para mais uma pergunta. Se tiver mais alguma pergunta. Não? Bom, pessoal, eu não estou ouvindo vocês, mas eu gostaria de agradecer. Não sei se o Júlio vai querer encerrar, mas eu agradeço a atenção de vocês. Foi muito bom, especialmente responder as perguntas de vocês. Muito agradável. Eu tinha receio desses lives, dessas coisas, mas com todas as tecnologias aí, deu problemas, mas acho que deu para... Se cuidem, fiquem em casa, se possível, máscara e álcool gel. Um grande abraço a todos.